Olá pessoal, tudo bem? Começou ontem um grupo de estudo sobre gênero da Escola de Comunicação e Design aqui da Universidade de Positivo, que foi aprovado no começo desse ano. Se você não pôde participar da primeira reunião, mas quer fazer parte do grupo de estudos, o link para inscrição para o grupo está aqui na descrição desse vídeo. O P-Notícias de hoje entrevista a professora de design, Manita Menezes, que é uma das moderadoras do grupo de estudos, e ela vai contar pra gente como que vai funcionar, quais são as propostas e quem pode participar. Acompanhe a entrevista. Eu queria saber de você, assim, como que vai funcionar o grupo de estudos de gênero da Escola de Comunicação e Design? Porque como que vai ser essa proposta? Que essa primeira abertura foi uma exposição e depois uma abertura para conversa, tirar dúvidas, trocar conhecimento, trocar experiência. Vai ter mais para frente, por exemplo, criação de conhecimento científico? Vocês pensam em algo assim? Então, assim, o grupo de estudos de gênero surgiu com a ideia que a gente teve de acordo com o que a gente vem percebendo dos nossos alunos e alunas, né? Tanto a Sandra quanto eu. Eu, em design, eu vejo muito uma movimentação quando a gente fala em design, não é só design de moda e nem só design visual e nem só produto. Mas eu tenho um approach um pouco maior no design de moda, que é onde estão concentradas a maioria das minhas disciplinas. Eu tenho uma disciplina no produto e uma disciplina que envolve o design gráfico. Então, para mim, eu tenho mais abordagem com as meninas em moda, né? Eu falo meninas porque é a grande maioria, mas a gente tem meninos também. E eu percebi uma movimentação, assim, no sentido desse tema cada vez mais recorrente. Seja na hora das meninas estudarem, dos meninos estudarem trabalhos, temas para o TCC, seja na hora de desenvolver projeto. Eu estava percebendo, assim, uma espécie de desejo por esse tema. Aí, a ideia, então, é que a gente tenha um espaço que às vezes você acha que tem em sala, mas não tem como desenvolver tanto, porque a gente tem que cumprir, né, com conteúdos acadêmicos e tal. Então, a ideia é que você tenha esse espaço ali só para isso, de muitas vezes de assuntos que surgem em sala de aula. Então, a gente pensou nisso e um grupo de estudos é o ideal, porque ele dá a oportunidade de todos participarem. A ideia é que, para começar, a gente chegue com os assuntos, mas para engrenar. A ideia é que, com o tempo, os próprios alunos também tragam assuntos, desenvolvam linhas de pensamento, desenvolvam até mesmo, por que não, algum conteúdo científico, como você falou. Claro que esse seria o objetivo maior, né? Mas, em princípio, eu acredito que nós, professoras, vamos estar passando tema e texto, e com antecipação, né, claro, e com antecedência, e que no dia a gente discuta esses textos juntos, como se fosse um debate, e não uma fala como foi hoje. Hoje foi uma fala porque você não teria como discutir algum texto prévio, sendo que não teve esse encontro prévio, né? Então, hoje foi uma fala. Mas a ideia é que a gente faça encontros colaborativos. Inclusive, muitas informações referentes ao próprio grupo, eu acho que vão ser construídos colaborativamente. Por exemplo, a gente tem uma ideia que ele seja quinzenal, mas isso é algo que eu vou ver com os participantes do grupo no próximo dia, né? A gente tem uma ideia que ele seja nas segundas-feiras, mas também é algo que eu vou conversar com o grupo. Eu tenho uma ideia de que eu vou passar os textos, mas se eles optarem, talvez a gente passe temas e não textos, e cada um traga um texto. Digamos assim, a gente passa um tema e as pessoas pesquisem textos, passem para os outros antecipadamente também, e daí a gente escolha o que vai ler. Então, assim, tem um conceito que no design está sendo muito usado, que é o de cocriação. Eu acho que vocês devem ouvir bastante a história da colaboração, da criação em conjunto. Então, a ideia do grupo está sendo mais ou menos por aí. Assim. Quem a gente imagina que seja o público que possa se interessar seriam os alunos da ICOD, em primeiro lugar, né? Tanto de publicidade, quanto de comunicação, quanto os três design.
E, em segundo lugar, a gente também está abrindo para ex-aluno, egresso. Inclusive, hoje tinha um egresso lá participando, que são alunos que já saíram, mas que não tem porquê, que já tinham esse interesse, não deu tempo, né, de participarem. E também pessoas que talvez não tenham nenhum envolvimento, que com a universidade a gente pode também abrir, acolher. Claro que eu estou falando assim, porque eu não tenho um número expressivo e eu não sei, por enquanto não tem necessidade de restringir. Mas claro que se houvesse necessidade de restringir, aí a gente não poderia aceitar, né? Pessoas de fora. Mas no momento, hoje, inclusive, uma das pessoas que estava ali, ela é de fora e ela perguntou se podia e a gente já disse que sim, né? Então, ela disse que vai participar. Então, já temos uma pessoa de fora. Eu acho que enquanto é um grupo pequeno, a gente ainda pode deixar ter essa abertura. Mais para frente, daí também vou me informar se é possível manter esse formato. E no comecinho da nossa conversa, a gente falou um pouco desse crescente no interesse sobre gênero, no interesse sobre raça e nessa intersecção, né, sobre esses dois assuntos, porque nos meus estudos, do que eu percebo, raça e gênero estão assim, lado a lado, né, em construção social. E para você, assim, qual é a importância de trazer esse estudo mais próximo dos alunos? Porque às vezes, quando a gente está começando a estudar, principalmente gênero e raça, é um mundo de muitas coisas que a gente precisa estudar. Porque, qual é a importância de trazer isso mais perto do aluno? Porque às vezes parece ser tão longe, tão ali, assim, inalcançável estudar isso. Sim. Eu acho assim que tem áreas, como as humanidades, por exemplo, que obviamente eles se dedicam e se debruçam sobre esses temas com frequência, né? Porém, tem áreas como a minha, mais do que a sua, que, por exemplo, o design, por exemplo, mais do que a comunicação, ele tem um afastamento maior das humanidades e tem muita gente dentro do design que talvez não considere importante, que acha que o design é formado por projeto, cálculos, né? Projetos de organização sistemática. E só que assim, dentro do design a gente tem sim espaço para essa produção de conhecimento, porque toda a questão conceitual do design, toda a questão criativa passa muito pelo que está acontecendo na sociedade. É impossível você desconsiderar isso. Então, mesmo que uma pessoa do design defenda a ideia de que o design é projeto, é técnico, ele jamais vai contrariar a noção de que, para isso, você tem que entender as pessoas, ou seja, o usuário, como é chamado no design, o consumidor, como é chamado no marketing. E a gente está falando isso para quê? Eu estou voltando agora. Para falar sobre como é importante as ciências humanas dentro do design e como muitas vezes isso fica de fora. E como eu, como uma professora que me interessa por isso, e agora estou fazendo doutorado, estou estudando muito isso, eu acho que estudar gênero está dentro disso. É um movimento forte na sociedade, não só feminismos, mas gênero mesmo, né? Todos esses movimentos que a gente vê de construção e desconstrução dos estereótipos de gênero em geral, passa pela masculinidade, na moda se fala muito no movimento sem gênero, enfim, tem muitas discussões sobre isso que não fica só no feminismo, né? Mas que é importantíssimo para a gente entender porque está todo mundo precisando mudar algo em relação a isso. Seja desconstruindo a ideia de que a roupa ela contribui num assédio, seja desconstruindo a ideia de que a roupa de alguma forma aprisiona a mulher, seja desconstruindo a ideia de que a roupa talvez ajude a mulher a conseguir algo ou prejudique, enfim, tem muitos papéis da roupa na construção das feminilidades e de como a mulher vive na sociedade, nas práticas diárias dela. Se não estudar a contemporaneidade hoje, acho difícil falar em fazer projeto de moda ou de design. Acho que
é impossível, na verdade. E estudos de gênero está dentro disso, né? Estudar a sociedade. Agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conversando comigo e parabenizar vocês e a Sandra e os organizadores do grupo de estudos, porque eu acho que é muito necessário e foi muito engrandecedor para mim, principalmente eu que estou começando ainda a entender todo esse universo. Sim, pretendo. Então, ok. Obrigada a você, Amanda. O grupo de estudos de gênero da ECOD vai ser realizado quinzenalmente, às segundas-feiras, às 4h30 da tarde, e é moderado pelas professoras Manita Menezes, do curso de Design, e Sandra Nodari, do curso de Jornalismo. Para quem quer se inscrever, o formulário está aqui na descrição desse vídeo. O Notícias de hoje fica por aqui, e até a próxima. Tchau, tchau.